A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 19 ao 22. Vamos juntos? Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Vamos juntos? Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Pai, fala conosco mais uma vez no dia de hoje, e que a Tua palavra venha despertar o nosso coração para esse chamado glorioso, ímpar, que o Senhor nos concede, a todos nós, ó Pai, para a glória do Teu nome. Fala conosco, porque tudo que precisamos hoje é ouvir a Tua voz. É o que te pedimos, agradecendo em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Tome o seu lugar. Ganhar almas para Jesus deve ser a prioridade de todo o crente. Ganhar almas para Jesus deve ser a prioridade de toda a igreja. E é interessante porque, não obstante ser uma prioridade na nossa vida, cada vez mais as igrejas estão esquecendo, estão deixando de lado esse tema, ganhar almas. Esse termo, ganhar almas, tem sido desprezado cada vez mais, principalmente nesses últimos dias, na igreja evangélica. Fala-se muito em treinamento, fala-se muito em aconselhamento, fala-se muito em compartilhamento, mas pouco se fala em ganhar almas para Cristo. Você vai ver nesse texto que lemos, diz assim: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim, qual é o verbo? Ganhar o maior número de pessoas. Eu procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me de fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Então, você vai ver aqui cerca aqui de 5 vezes o verbo ganhar, apenas nesses versículos que a gente leu, usado pelo apóstolo Paulo. Ganhar, no versículo 19, o maior número de pessoas. E depois ele vai repetir aqui esse verbo ganhar, aplicado a algumas classes, a alguns grupos de pessoas. Ele vai falar sobre os judeus. Paulo aqui não está dizendo que se tornou um judeu. Ele não está dizendo que se tornou um sem lei. Ele não está dizendo que se tornou um legalista. Ele não está dizendo que se tornou um judaizante. Ele não se tornou isso ou aquilo para que ele ganhe as pessoas. Mas quando ele diz, eu me fiz de fraco para com os fracos, ele está dizendo, olha, eu tentei compreender o outro lado. Eu trabalhei o evangelho de uma forma que aquela outra pessoa compreendesse. Então não adianta eu usar uma linguagem muito culta, muito erudita, com um grupo de pessoas que são mais simples. Eu me fiz de fraco para alcançar o fraco, ou seja, eu desci a minha linguagem, eu reduzi a minha linguagem para que aquele grupo mais simples pudesse entender. Agora, os eruditos, eu já fui de maneira mais culta, mais eloquente, para alcançar aquele grupo. Então, se fazer de fraco para alcançar os fracos, é exatamente isso. É você entrar no campo da compreensão de outras pessoas, de maneira que elas pensam, de maneira que elas compreendem aquela linguagem que você usa. E em cima disso, você vai então e prega o Evangelho.
E o seu objetivo é qual? É ganhar essas pessoas para Cristo. É ser um instrumento de Deus para salvar essas pessoas, ou permitir que através das suas palavras, permitir que através das suas pregações, dos seus ensinos, essas pessoas fossem salvas por Cristo. E esse verbo ganhar, que muito está sendo usado aqui nesses versículos que lemos, ele é muito importante. O sentido desse verbo é um sentido muito forte. Esse verbo ganhar, ele vem do mundo dos negócios. E o verbo ganhar aqui significa adquirir, significa obter, significa você trocar algo de menor valor por algo de valor maior. Em outras palavras, a linguagem aqui é de investimento espiritual. Investimento espiritual. Então, o maior investimento que nós podemos fazer com as pessoas, que a Bíblia vai chamar de ajuntar os tesouros nos céus, que a Bíblia vai dizer que é dar frutos da terra que permaneçam, o maior investimento que pode ser feito é justamente esse, é o trabalho de ganhar almas para Cristo. A igreja que não está preocupada em ganhar almas não é igreja. A igreja, para ser igreja, entre outras virtudes, ela tem que ter como cerne o seu trabalho incansável de ganhar almas para Cristo. Charles Spurgeon, ele disse que não há maior honra do que ser um instrumento nas mãos de Deus para resgatar almas do reino de Satanás e conduzi-las para o reino de Deus. Outra vez, não há maior honra do que ser um instrumento nas mãos de Deus para resgatar almas do reino de Satanás e conduzi-las para o reino de Deus. Você vai encontrar um grupo de pessoas muito preocupadas em defender a doutrina, e isso é justo. Você vai encontrar um outro grupo de pessoas muito preocupadas em preservar a sã doutrina, e isso é justo. Mas o foco da nossa missão, o cerne da nossa missão, é ganhar o maior número de pessoas para Cristo. E tantas vezes a nossa grande falta está ali. A palavra de Deus é martelo, a palavra de Deus é fogo. Ninguém pode destruir a palavra de Deus. Ninguém pode destruir a palavra de Deus. Se você não defender a palavra de Deus, ela por si só se defende. Você não precisa defender a Cristo, porque Ele é Senhor. Ele é Senhor, e Ele por si só é poderoso para se defender. Mas quando se fala em ganhar almas, isso precisa estar no cerne da nossa missão. E Deus então, Ele vai salvar as almas através de Cristo, mas nós somos instrumentos nas mãos de Deus, que Deus quer usar. Tudo bem, quem salva é Cristo, mas nós somos as ferramentas de Deus. Nós somos os meios que Deus vai usar para alcançar os fins. Nós somos instrumento nas mãos de Deus que Deus vai usar. E nós não podemos abrir mão de sermos isso, de sermos esse instrumento, esse vaso de honra, esse instrumento de valor nas mãos de Deus para ganhar almas. E por que nós não podemos abrir mão disso? Porque a gente foi salvo para isso. A gente foi ganho por Cristo para que a gente conduzisse outras pessoas também a Cristo. Então eu tenho aqui alguns exemplos bíblicos sobre o que não é ganhar almas e outros exemplos bíblicos sobre o que é ganhar almas. O que não é e o que é. Número 1, ganhar almas não é levar pessoas a crerem em milagres. Você não ganha uma pessoa para Cristo só porque a partir de agora ela crê em milagre. Ganhar almas não é isso. Ganhar almas não é você pregar o evangelho da autoajuda, do coaching. Não é você pregar o evangelho da prosperidade material. Ganhar almas não é isso. Ganhar almas não é você distribuir bens aos pobres. Tem pessoa que acha que se distribuir todos os bens que tem aos pobres, ele vai receber um grande bem no céu. Ganhar almas não é isso. Ganhar almas não é você fazer novos membros na igreja. A igreja tinha 100, agora tem 200, agora tem 1000. Tantas vezes isso pode não ser conversão, mas ser adesão. Muitas igrejas estão tendo tantas adesões e não estão tendo conversões. Ganhar almas
não é atrair pessoas com mensagens antibíblicas. Ganhar almas não é comércio, não é mercado, não é profissão. Ganhar almas não é fazer seguidores de pastores, de ministérios, mas seguidores de Cristo. O que significa, então, ganhar almas para Cristo? Ganhar almas é você colher os frutos que são produzidos pela semeadura da palavra. É impossível uma pessoa vir a Cristo se ela não ouvir a palavra da fé. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, o que é ganhar almas para Cristo? Ganhar almas para Cristo é colher os frutos que são produzidos pela semeadura da palavra enquanto você semeia a palavra. O Espírito Santo vai gerando conversões. O Espírito Santo vai gerando frutos. O que é ganhar almas para Cristo? É ser pescadores de homens vivos. A Bíblia diz: vós sois pescadores de homens. É ir atrás dos perdidos até encontrá-los, como a gente encontra lá em Lucas 15. Ganhar almas para Cristo é explicar as Escrituras para aqueles que não entendem. Ganhar almas para Cristo é você fazer discípulos para Jesus, seguidores do Mestre e não nós. Ganhar almas para Cristo é você insistir, é você rogar aos incrédulos para que eles se reconciliem com Deus. É levar as pessoas a serem convertidas a Deus pela pregação do Evangelho. Não é pelo milagre, não é pelo culto tal, pelo culto X, pelo culto Y, mas pela pregação do Evangelho. Eu tenho aqui a citação de Moody, um grande evangelista nos Estados Unidos. Ele disse que nós, ganhadores de almas, nós somos as pessoas mais improváveis, que aos olhos humanos nós jamais seríamos ganhadores de almas. Porque na verdade quem ganha almas não somos nós. Nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. Nós nos colocamos nas mãos de Deus para falar do Evangelho, pregar o Evangelho e testemunhar de Jesus. Mas nós sabemos muito bem que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quem ganha aquela alma é o Espírito Santo. E a gente vai ver que Deus, quando nos usa, Ele não nos usa nas nossas sabedorias. Deus não nos usa na nossa eloquência, no nosso bom falar, nas nossas articulações. Deus não nos usa nas grandes ferramentas que nós temos, ou por melhores que sejam as nossas estratégias. Você pode fazer um show. Deus não nos usa assim. Como que Deus nos usa então? Deus nos usa nas nossas fraquezas. Deus nos usa nas nossas limitações. Deus nos usa quando a gente diz: olha, Senhor, eu não sei, eu não tenho, eu não posso por mim mesmo, mas eu vou em Teu nome. Eu preciso. Então, você precisa oferecer as suas fraquezas a Deus. Não como uma desculpa para que você não faça. Mas oferecer sua fraqueza a Deus, para que Ele te revista de poder, para que você seja um ganhador de almas. Deus vai usar você nas suas fraquezas. Não espere você ser um doutorado, um mestre, um doutor, um mestre no assunto, para que você ganhe almas. É naquilo que você tem, é na limitação que você tem, é na fraqueza que você tem. Quando Deus resolve libertar o seu povo do Egito, Ele vai usar um líder, um comunicador, Ele vai usar um homem gago. Quando Deus resolveu fazer um grande milagre, um ministério de libertação em Israel, Ele vai usar um homem como o profeta Elias, sujeito às mesmas fraquezas e paixões que nós. Um homem completamente limitado, fraco. E Paulo resume muito bem isso em Coríntios 1 e 27, quando ele diz que Deus usa as coisas fracas. Deus usa as coisas loucas. E Deus usa aqueles que não são para confundir os que são. Significa que Deus escolheu a mim e a você para nós sermos instrumentos em suas mãos e ganhar almas para Ele. Você pode ser um analfabeto, você pode ter um doutorado, você pode ser baixo ou alto, pobre ou rico, você pode ser influente ou não, não importa o que você é, o que você tem,
Deus chamou você para ganhar almas para o reino dele. Eu tenho aqui 4 razões bíblicas para nós sermos um ganhador de almas. A primeira razão bíblica é simples. É que você foi convertido para ser um ganhador de almas. Você não foi convertido apenas para que você entrasse no céu. Você se converte aqui e entra no céu. Então, até você entrar no céu, você assiste todos os cultos que você pode, e você vai se alimentando o máximo que você pode, e guardando aquele alimento para a sua subsistência. Apenas isso. A sua vida é só isso. Vai para a igreja, assiste o culto, vai para casa, vai para o trabalho, vai para a rotina. Volta para a igreja, assiste o culto, vai para casa, trabalho, rotina. Não. Você foi convertido para ganhar almas para Cristo. Você foi ganho para ser um ganhador. Da mesma forma que alguém chegou para você um dia e falou de Jesus para você, agora você tem a responsabilidade de falar de Jesus para outras pessoas. E nós temos um exemplo disso. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 5. O que acontece ali? Jesus está saindo de um episódio, de uma tempestade. E agora nós estamos aqui em Marcos 5, a partir do versículo 1. Jesus está pisando no solo, já saiu do mar, e agora quem que ele encontra? Ele encontra um homem endemoniado. E esse homem, ele não estava apenas endemoniado, mas a Bíblia diz que havia uma legião. E essa legião se referia ao exército romano, 6.000 soldados. Ou seja, havia 6.000 demônios dentro desse homem. Tem alguém aqui nessa manhã que já viu alguém endemoniado? Com um demônio ali e com 2 demônios. Alguém já viu? Você orou, expulsou um e veio outro. E com 6.000. Olha como que era a vida desse homem miserável, desgraçado, que vivia entre os túmulos. Jesus encontra esse homem repudiado por todos e temido por todos, homem violento, que vivia às margens da sociedade, morava num cemitério. Por alguns momentos tentaram controlar esse homem, mas ninguém conseguia detê-lo. E Jesus então se encontra com esse homem e liberta esse homem. Marcos 5 e 18 vai dizer: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas, qual é o verbo? Ordenou-lhe, deu uma ordem: vai para a tua casa. Veja que esse rapaz, uma vez liberto por Jesus, ele queria seguir a Jesus. E Jesus disse: não, você vai para a tua casa, volta para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam, maravilhavam. Então veja a ordem que Jesus dá para esse homem aqui. Jesus não somente fala, mas Jesus ordena. Ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Ou seja, em outras palavras, olha, você não vai me seguir, você não vai vir atrás de mim agora. Eu preciso que você volte para a sua cidade, volte para os seus amigos, volte para a sua casa e conta para todo mundo a transformação que Jesus fez na sua vida. Conta para todo mundo a transformação que o Senhor fez na sua vida. Irmãos, só pode ganhar almas quem foi verdadeiramente transformado. Só pode ganhar almas quem foi verdadeiramente ganho para Jesus. A grande preocupação é que quem não está preocupado em ganhar almas precisa se converter. Eu não sei quais são os seus pensamentos em relação à sua vida cristã, sua caminhada de fé, mas se não ocupa a sua mente a questão, a missão, o compromisso de ganhar almas para Cristo, é provável que você precise nascer de novo. É provável que você precise se converter, porque todo convertido quer compartilhar aquilo que Jesus fez na sua vida. Todo convertido. Ele é ávido por isso. Ele quer compartilhar com outras pessoas a transformação que Jesus fez na sua própria vida. Veja que esse homem, ele queria seguir a Jesus.
Ele queria ser um discípulo de Jesus. Mas Jesus disse, olha, o seu campo missionário não é para onde eu vou. Seu campo missionário é aqui, em Decápolis. Porque foi aqui que todo mundo viu a desgraça da sua vida. Foi aqui que todo mundo viu quem você era. Um homem violento que você era, um homem miserável que você era. Um homem desenganado que você era. Foi aqui que todo mundo viu como que o diabo usou a sua vida. Aqui que todo mundo viu que havia uma legião de 6.000 demônios em você. É aqui que todos viram isso, que agora eu quero que eles vejam o poder de Deus na sua vida. Vai lá e conta para todo mundo. Ou seja, mostra para eles a transformação que o Senhor fez na sua vida. Todo crente é convertido para ganhar almas. Você não é convertido para você se engordar da palavra cada vez mais, mas para você compartilhar, para que você fale para outros, para que você conte para os outros o bem que Jesus tem feito na sua vida. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, vamos lá, versículo 18. Quem que você encontra ali? Encontramos em Marcos 5, um homem com 6.000 demônios, e Jesus quer agora, liberto, usar esse homem. Agora, em Atos 9 e 18, a gente encontra um terrorista. Olha o tipo de pessoa que Jesus quer transformar para usar. Encontramos um terrorista em Atos 9 e 18, um dos terroristas mais famosos, matava, interessante, ele matava em nome de Deus, ele matava os crentes como se estivesse prestando culto a Deus. E diz o texto, Atos 9, 18, 19 e 20. Imediatamente lhe caíram os olhos, como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. A partir do momento em que ele foi convertido, ele passou a falar para as pessoas que Jesus é Filho de Deus. Veja, irmãos, que quando Paulo ele tem a sua experiência de conversão, ele começa a dizer para as pessoas quem é Jesus. Se você é convertido, você precisa dizer para as pessoas quem é Jesus. Logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é Filho de Deus. Esse é o nosso papel. Mostrar às pessoas que Jesus é Filho de Deus. O que é o Evangelho, pastor? O Evangelho é isso. O Evangelho é isso. É você mostrar para as pessoas que Jesus é Deus. Você foi ganho para Jesus, para ser um ganhador de almas. 2 Coríntios 5, versículo 18, diz que Deus nos reconciliou consigo. E quando Ele nos reconciliou com Ele mesmo, Ele nos deu um ministério. Eu não sei se você tem um ministério de música, ou um ministério de pregação, ou talvez você sirva na igreja, na recepção, zeladoria, ou no ministério infantil, ou na evangelização, missões, ou se você é um diácono, ou se você é um pastor, ou se você faz qualquer outra coisa. Você nunca pode chegar numa igreja e dizer assim, olha, eu não tenho oportunidade aqui. Porque talvez você não faça uma coisa ou outra, não esteja numa porta ou em outro lugar, mas você precisa de cumprir com o ministério para o qual todos os crentes em Cristo Jesus foi chamado. Ele nos reconciliou consigo mesmo, e Ele nos deu o ministério da recepção, é isso? Ele nos reconciliou consigo mesmo, e nos deu o ministério do louvor, é isso? O texto diz que Ele nos reconciliou consigo mesmo, e nos deu o ministério da reconciliação. Todos os que foram salvos em Jesus receberam o ministério da reconciliação. Ou seja, a nossa responsabilidade de sermos agentes de reconciliação entre as pessoas e Deus. Sermos pontes
de relacionamento entre as pessoas e Deus. Deus pode não ter te dado um ministério e outro, mas para todos Ele deu isso. Talvez você não cante bem, não pregue bem, mas para você e para todos, Ele deu a responsabilidade de ser um agente de reconciliação entre as pessoas e Deus. Você pode ser obreiro, você pode ser um diácono, você pode ser um cantor, um pastor, um zelador, um professor, você pode ser qualquer coisa, mas você precisa entender que você tem a responsabilidade de ganhar almas para Cristo. Você pode ser tudo isso ou não ser nada disso, mas uma coisa você tem que ser: um ganhador de almas para Cristo. Então, essa precisa ser, irmãos, a nossa mentalidade. A gente vai falar disso o mês inteiro, aos domingos. E essa precisa ser a nossa projeção para esse próximo ano. Esse precisa ser o nosso olhar, a nossa mentalidade. Deus nos plantou aqui para nós sermos um ganhador de almas. Segundo lugar, ganhar almas é uma ordem que a gente recebe. Ganhar almas é uma ordem que a gente recebe. Você foi convertido por Deus para ganhar almas. E Jesus dá para mim e para você uma grande comissão. O que diz aí em Mateus 11? Em Mateus 28, versículo 19 e 20. Você foi convertido por Deus para ganhar almas. E Jesus dá para mim e para você uma grande comissão. Mateus 28, versículo 19 e 20. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Marcos 16 e 15, o que diz lá? E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Quem não crê será condenado. Então, quando eu não ganho almas, eu não estou sendo apenas desobediente ao meu chamado. Quando eu não ganho almas, eu estou sendo desobediente à ordem de Deus. Quando você não ganha almas, você não está sendo apenas relaxado, desobediente, desleixado com o teu chamado. Você está sendo desobediente, está ignorando a ordem de Deus, ao mandado de Deus para a sua vida. Número 1, você foi convertido para ser um ganhador de almas. Número 2, você recebeu uma ordem de Deus, ganhar almas. Terceiro lugar, é preciso ter compaixão pelos perdidos. É preciso ter compaixão pelos perdidos. Atos capítulo 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Se você sabe que a salvação só é recebida por quem crê em Jesus, amém? A salvação só recebe quem crê em Jesus, certo? Quem crê em Jesus vai para o céu. Agora, quem não crê em Jesus está indo para onde? Quem não crê em Jesus está indo para onde, irmãos? Para o inferno. Nossos amigos que não creem em Jesus estão indo para o inferno. A nossa família que não crê em Jesus está indo para o inferno. Os nossos parentes que não creem em Jesus estão indo para o inferno. Quando um desses não crê em Jesus, ele vai para o inferno. Isso não te sensibiliza. Porque muitas vezes nós estamos na presença dessas pessoas e saímos da presença delas sem causar nenhum impacto. Sem falar de Jesus para ela, sem mostrar para ela que Jesus é Filho de Deus, que Jesus é poderoso para livrar a alma dela do inferno. A gente não fala. Nós estamos tantas vezes insensíveis a isso. Eles estão indo para o inferno porque não creem em Jesus. Então, o que significa isso? Que nós temos uma missão, e a nossa missão é muito séria, e ela precisa ser cumprida, e nós não estamos cumprindo, e a gente vai prestar conta a Deus disso, não tenha dúvida.
Abra comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios 4, versículo 3. Segundo Coríntios 4, versículo 3. O que diz aí? Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. O que significa o evangelho ainda está encoberto? Significa que você não está falando dele. E se você não está falando dele, é para os que se perdem que você não fala. Então, o que deve ser feito? Descobrir esse evangelho. Descobri-lo, ou seja, revelar esse evangelho, mostrar esse evangelho a outros. E nós temos que, além disso, olha a nossa luta, agora no versículo 4, 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ou seja, o que o diabo quer? Cegar as pessoas. O diabo quer cegar as pessoas. O diabo quer manter as pessoas espiritualmente cegas. Para quê? Para que elas não vejam o evangelho. Para que elas não creiam no evangelho. Para que elas não compreendam o evangelho. Elas são cegas. O evangelho está encoberto a elas. E o Deus desse mundo está fazendo um bom papel. E o que a gente faz? A gente precisa ir lá e descobrir o evangelho, revelar Cristo a elas. Mas tantas vezes a gente não cumpre o nosso papel. E tantas vezes é assim lançado uma semente, mas a Bíblia diz que o papel do diabo é como uma ave de rapina que vai lá e furta aquela semente para que ela não frutifique. Olha como que o diabo, ele trabalha de maneira astuciosa. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele amou o mundo. O cerne do Evangelho é o amor de Deus para os perdidos. E nós temos que dizer aos perdidos que Deus os ama. O que significa o amor de Deus na vida dele? E qual a resposta que ele precisa dar a esse amor? Precisamos dizer isso a eles. E que se eles creem em Jesus, eles não serão condenados, mas serão salvos. Mas a gente fala isso. O que a gente acha que é a nossa vida aqui nesse mundo? Será que a nossa vida aqui nesse mundo é só resolver as situações nossas aqui? Que são terrenas e transitórias? Mas, pastor, a gente vai fazer isso, mas e os resultados? Porque, olha, eu falei e não teve resultado nenhum. Eu falei, mas eu não tive resposta. Eu falei, mas não houve alguma reação. Os resultados não são por nossa conta. A nossa conta são os meios. Nós somos os meios de Deus, instrumentos nas mãos de Deus. A nossa responsabilidade é de fazer. Agora o resultado é por conta de Deus. Ele vai separar quem Ele quiser. Porque é o Espírito Santo que vai convencer. Não é a gente. A gente tem que fazer o nosso papel e muito bem feito. Muito bem feito. Nós não administramos os resultados. Nós não conseguimos dar conta dos resultados. Nós somos apenas os meios que Deus vai usar. Instrumentos nas mãos de Deus. Vaso de honra nas mãos de Deus. Olha para os seus parentes. Olha para a sua família. Olha para os seus amigos. Olha para aquelas pessoas que você ama. Olha quantas pessoas estão partindo sem Cristo. Estão indo direto para o inferno. Nós amamos tanto essas pessoas. E é tão estranho esse amor, porque nós não falamos de Cristo para elas, para dar a elas a possibilidade de serem salvas através de Cristo. Pessoas que a gente gosta. Pessoas que a gente admira tanto. E tem pessoas nesse meio aí que a gente diz, olha, mas ele é bom demais. É uma pessoa bondosa, não faz mal para ninguém. É caridosa, ajuda, sabe, é prestativo. Só falta ser crente.
É melhor do que muito crente. Só que ser bom demais não resolve. A pessoa se achar boa demais não resolve. O que resolve é ela entender que ela é miserável sem a presença de Deus. Não é que ela é boa. É exatamente o oposto disso. Sem a presença de Jesus na minha vida, eu sou um miserável. Se essa pessoa boa demais reconhecer isso, aí vale. É isso que importa. Eu não sei se esse tipo de mensagem que você está ouvindo hoje, se isso gera algum tipo de sentimento em você. Se isso gera algum tipo de sensibilidade. Porque se isso não te toca de alguma forma, eu quero dizer com muito respeito que tem alguma coisa errada em você, que precisa ser consertada urgente, diante de Deus, em humilhação diante de Deus, porque isso precisa nos tocar profundamente, porque essa responsabilidade não foi dada nem aos anjos, mas foi dada a nós. Seu nome não foi escrito na eternidade. A Bíblia diz lá em Salmos que todos os seus dias foram contados e foram escritos quando nenhum deles ainda havia. Você não foi escrito nos refolhos da história para você ser um porteiro, para você ser um ajudador, para você ser um diácono, para você ser um recepcionista, para você ser um cantor. Você foi escrito para ser um ganhador de almas. Instrumento nas mãos de Deus, enquanto vivesse aqui na terra. Foi ganhado para Cristo, para que ganhasse outras pessoas. E para terminar, irmãos, quarta razão para você ser um ganhador de almas, a recompensa de ser um ganhador de almas. Salmo 126, aqui você vai encontrar uma espécie de lei da semeadura. E olha o que diz no versículo 5. Salmo 126, versículo 5. Os que com lágrimas semeiam. Então esse verbo está no presente. Qual é o tempo do verbo? É presente. Os que com lágrimas semeiam. Ou seja, você tem que semear com choro para que alguém se converta. Porque não é fácil. Ninguém disse que é fácil. É um desafio, mas que precisa de ser feito. É com choro, é orando. Orando pela vida dela, buscando a Deus pela vida dela, testemunhando diante dela. Mas diz o texto, com júbilo ceifarão. Júbilo, alegria. Você vai colher o fruto alegremente daquela busca incessante, daquela oração que você fez, daquele testemunho que você deu, daquela semeadura que você fez. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. E vai colher com júbilo, nesse contexto aqui. Aí vem a segunda parte que diz, quem sai andando e chorando. Não está dizendo quem se senta e cruza os braços. Ah, você foi salvo para Cristo. Agora senta aí no banco da igreja e cruza os braços. Não. Quem sai andando e chorando. Jesus não disse, fique e fazei discípulos. Ele disse, ide e fazei. É movimento. Reino de Deus é movimento. Evangelização é movimento. É pensar. É agir. É orar. É buscar. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo, olha a recompensa, trazendo os seus feixes, com júbilo, trazendo os seus feixes. A maior alegria e a maior recompensa que você tem aqui na terra, como crente, como servo de Deus, é a alegria de ser um instrumento nas mãos de Deus para ganhar almas para Cristo. Nada pode substituir isso. Ah, pastor, que alegria cantar. Ah, que alegria eu entregar os panfletos na rua. Ah, que alegria eu estar envolvido naquela festa, naquele café da manhã. Que alegria eu ter ajudado no som. Que alegria, pastor, eu ter arrumado aqui as cortinas para o teatro. Tudo bem. É muito bom nós andarmos motivados para fazer a obra de Deus, para servir a igreja. Perfeito. Só que a maior de todas as alegrias
de nós como crentes, aqui nessa terra, é ser usado por Deus como instrumento em suas mãos para ser um ganhador de almas para Cristo. Porque a Bíblia diz que quando alguém se converte na terra, há festa no céu. Será que você tem movido a festa no céu? Sendo um instrumento nas mãos de Deus para ganhar alguém aqui na terra? Quando alguém se converte na terra, há festa no céu, há júbilo no céu, e Deus quer compartilhar essa alegria conosco. Deus quer que a gente festeja com Ele com a gente, desse júbilo, dessa satisfação que acontece no céu quando alguém se converte aqui. Crente que não evangeliza precisa ser evangelizado. Crente que não evangeliza não está dando fruto. A Bíblia ordena você dar frutos. Qual é o tipo de fruto que você tem dado? Ou você tem ganhado almas, ou você não tem dado fruto nenhum. Porque não existe outro tipo de fruto que importa no reino de Deus, senão o ganhar almas. E o que acontece com a alma, com a árvore que não dá fruto? Alguém sabe, irmão? É cortada e é lançada no fogo, porque não tem proveito nenhum. Eu prego essa mensagem hoje, irmãos, com meu coração cheio de amor, mas tomado por uma responsabilidade. Eu quero conclamá-los a assumirem essa responsabilidade para si, para que vocês não sejam enganados, porque a pior coisa que tem é a gente passar a nossa vida inteira achando que está fazendo certo, para no final das contas você perceber que fez tudo errado. Crente que não evangeliza não tem fruto. Mas se você ganha almas para Cristo, você tem o prazer, você tem a satisfação, você tem a alegria, você tem, como diz o texto, o júbilo. Qual é a grande motivação que a gente tem na igreja para a gente ganhar almas para Cristo e continuar fazendo esse trabalho a nossa vida inteira? Porque a verdade tem que ser dita. A gente é movido por motivações. Alguma coisa tem que nos impulsionar. Qual é a alavanca propulsora que vai sempre nos colocar, nos empurrar para frente e fazer com que a gente continue ganhando almas para Cristo? É o resultado do nosso trabalho. É o resultado do nosso trabalho. Quando os crentes, quando o povo de Deus reunido, a igreja prega o evangelho e elas começam a ver vidas vindo a Cristo. Estão pregando, estão chamando, estão convidando. E elas começam a ver o resultado daquilo. O nosso coração se enche de alegria. Aliás, eu quero dar os parabéns aqui para os irmãos que estiveram aqui no culto de quinta. Porque 50% da multidão que estava aqui na quinta-feira eram de visitantes, nossos convidados. Era a nossa família, nossos amigos que estavam aqui. Quem estava aqui quinta? Faz assim. Bastante gente. Muitos de vocês estavam aqui com seus amigos. Parabéns. É assim que tem que ser feito. E a nossa responsabilidade aqui é também de fazer um bom trabalho. Porque não adianta você chamar os seus amigos aí e ficar tudo murcho aqui. É uma sinergia, cada um vai trabalhar de uma forma. Então, daqui a pouco você vai trazendo outra vez e chama de novo, daqui a pouco o evangelho vai penetrando e você no caminho para casa vai falando um pouco mais e pelo zap, e depois você liga e visita e ele vem na sua casa e vai falando e o Espírito Santo vai trabalhando nos corações e nós somos motivados a continuar fazendo isso com outras pessoas à medida em que vamos vendo a transformação na vida daqueles a quem a gente chamou. Essa é a nossa motivação, é a grande motivação que a gente tem na igreja. Qual é o seu objetivo de vida? Eu sei que quando temos uma criança, a gente fala assim, o que você quer ser quando você crescer? A minha filha, quando tinha 5, 6 aninhos, ela, não sei se ela via a Cíntia tá fazendo unha e cutícula, ela falou, eu quero ser manicure quando eu crescer. De tanto ver a mãe. A gente pergunta isso para os filhos, né? O que você quer ser quando crescer? Eu quero ser um bombeiro, eu quero ser um militar,
Eu quero ser médico. Eu quero ser isso e aquilo. Qual é o nosso objetivo de vida? O que a gente quer ser? Ou qual foi o nosso sonho durante uma vida inteira que nós alcançamos agora? Ou quais são nossas frustrações? Pastor, eu sempre quis ser X, mas acabei sendo Y. Qual era o objetivo que você tinha? Qual é o objetivo que você tem hoje? O que você tem criado o seu filho para ser? Eu tenho criado o meu filho para ser um profissional da área X, um profissional da área Y. Eu quero que ele seja um advogado, um doutor, um enfermeiro, um piloto, um empresário. Será que você tem ensinado o seu filho a ser um ganhador de almas? Pelo amor de Deus, gente, nós somos crentes. Você tem compartilhado da palavra de Deus com seus filhos? Você tem ensinado seus filhos a serem ganhadores de almas? Amarem a Cristo? Viver para Cristo? Nossos filhos, eles precisam glorificar a Deus nas suas profissões. Não tem que você não precisa de criar o seu filho para ser um pastor, para ser um bispo, um apóstolo. Você precisa de criar o seu filho para que a glória de Deus reflita na vida dele, em qualquer lugar que ele for. Para que ele seja um ganhador de almas. Nós precisamos de bons professores, bons enfermeiros, bons médicos, para enviar para o campo missionário. Enviar para os lugares mais carentes, para que sirva aquele povo ali, e à medida em que serve, vá falando do amor de Deus. Mas a gente pensa nisso? A gente faz um trabalho em cima disso? Ensine o seu filho a ser um ganhador de almas, porque isso vai ser o maior privilégio da vida dele. Vamos ler o nosso último texto aqui. Daniel, no capítulo 12, versículo 3. Muita gente diz, eu quero que meu filho brilhe. Nas redes a gente vê, voa. A pessoa tem um diploma, a pessoa tem uma graduação, alcançou uma profissão. Aí a gente responde lá, voa. Né? O outro bota, brilha. Como se fossem os brilhos desse mundo, sabe? Qual é o verdadeiro brilho que a gente precisa? Qual é o verdadeiro fulgor que nós devemos ansiar, irmãos, na nossa vida? O que diz em Daniel 12 e 3? Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. O que significa conduzir muitos à justiça? Alguém sabe? É conduzir a Cristo. É conduzir a Cristo. Conduzir a justiça é conduzir a Cristo. Em Provérbios 11 diz que o ganhador de almas é sábio. E esse texto que lemos diz que você que ganha almas vai brilhar no céu. Você vai brilhar no céu. Resplandecerão com o fulgor do firmamento. Ou seja, você por ganhar almas na terra, você vai brilhar no céu. Não ensine o seu filho a brilhar nesse mundo. Porque o brilho desse mundo não passa de bijuterias. Brilhe você no céu, ganhando almas na terra. E ensine aos seus filhos as mesmas coisas. Muita gente quer brilhar na terra. Mas os brilhos desse mundo, eles são rapidamente ofuscados. O lugar de você brilhar não é no mundo. O lugar de você brilhar é no céu. Brilharmos por termos conduzidos a muitos à justiça de Cristo. Amém, irmãos? Entenderam? Sim ou não? Glória a Deus. Vamos estar de pé. Vamos. A gente vai tentar fazer um resgate aqui de um cântico bem antigo. Em seguida a gente vai juntos orar.
Um louvor que diz: derrama em mim a tua unção, o teu poder e o teu amor. Eu quero ser, Senhor, um instrumento teu para abençoar toda a terra. Eu quero ser, Senhor, um instrumento teu. Usa a minha vida para o teu louvor. Então você faz desse cântico a sua oração. Enquanto você canta, você vai transformando essas palavras em oração. Vai pedindo a Deus isso. Em seguida a gente vai orar junto. Derrama em mim a tua unção, o teu poder e o teu amor. Mais uma vez. Derrama em mim a tua unção, o teu poder e o teu amor. Eu quero ser, Senhor, um instrumento teu para abençoar toda a terra. Eu quero ser, Senhor, um instrumento teu. Usa minha vida para o teu louvor. Derrama em mim a tua unção, teu poder, oh, teu amor, Senhor. Mais uma vez, derrama a tua unção, o teu poder e o teu amor. Oh, eu quero ser, Senhor, eu quero ser, Senhor, um instrumento teu. Para o quê? Para abençoar toda a terra. Oh, eu quero ser, Senhor, um instrumento teu. Usa a minha vida para o teu louvor, para o para o teu louvor. Usa minha vida para o teu louvor. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos converteu. Obrigado porque a tua graça veio de forma irresistível na nossa vida e na vida de muitos aqui. E temos a certeza, Pai, que a tua graça não é em vão. A tua graça veio para nos fazer discípulos do Senhor. A tua graça veio para nos fazer ganhadores de almas para Cristo. Não é na força do nosso braço, mas é no poder do teu Espírito. Ó Senhor, eu te peço que tu coloques esta consciência no coração e na mente da igreja. Que cada crente, que cada líder tenha essa consciência, Pai. Que a nossa alegria, que o nosso prazer seja ver e contemplar vidas e famílias sendo transformadas pelo teu poder, pessoas sendo libertas pela tua graça, a tua graça e a tua glória invadindo o coração das pessoas, Pai. Pessoas que antes adoravam a ídolos, mas que hoje passarão a adorar ao Deus vivo e verdadeiro. Que essa, Senhor, seja a nossa alegria, a nossa motivação, o nosso prazer, o nosso foco como igreja. Assim nós oramos, Pai, humildemente, em o nome de Jesus.
Amém e amém.